A cesariana é mais segura que o parto normal? Não, a cesariana não é mais segura do que o parto normal, porque além das complicações imediatas que ela pode ter, como o sangramento, algumas vão acontecer dias depois, outras podem acontecer ao longo da vida e outras podem ser detectadas apenas numa próxima gestação. Por exemplo, o tromboembolismo pulmonar pode acontecer dias após ou até semanas após. E quem fez a cesariana pode não ter a noção de que isso aconteceu porque não deu um atendimento posterior, se for num plantão, por exemplo. As infecções também acontecem dias após o procedimento. A dor crônica que acontece na região da incisão é algo que vai acontecendo ao longo da vida e muitas vezes as pessoas não ligam isso ao procedimento cirúrgico que foi realizado, que é o da cesariana. Outras complicações que podem acontecer, elas aparecem na outra gestação. Por exemplo, a placenta prévia, aquela que fica na frente da apresentação, entre o bebê e o colo do útero. Isso acontece a cada 4 em 1000 gestações na mulher que tem uma cesárea anterior. Aquela que tem 3 é 28 para cada 1000, uma frequência muito maior. E é uma complicação que traz sangramento, traz maior complicação materna e até uma maior mortalidade, além dela poder estar incrustada no útero e levar à perda desse útero. Existem outras complicações também associadas à cesariana. Por exemplo, a mulher que tem cesariana anterior e numa próxima gestação ela entra em trabalho de parto, ela tem mais risco de romper o seu útero durante o trabalho de parto, algo que é uma emergência médica porque está associado ao sangramento interno e risco de morte desta mãe. A mulher tem direito à cesariana? A mulher tem o direito à cesariana, mas para ter esse direito ela precisa ter a informação. Então, a mulher ela tem direito a uma cesariana eletiva, desde que ela conheça os riscos envolvidos no procedimento. Então, isso tudo tem que ser conversado durante o pré-natal e tem que ser registrado em prontuário. E se não há nenhuma intercorrência clínica com esta mulher, essa cesariana só pode ser realizada após 39 semanas. Por quê? Porque antes disso o bebê tem 10 vezes mais chance de ter desconforto respiratório. A gente tem que proteger esta criança. Então o mais seguro é que se faça após 39 semanas. Quanto se deve incidir o útero verticalmente? A incisão vertical do útero ela é feita de forma excepcional. Isso porque quando eu corto o útero de forma vertical, ou seja, longitudinal, eu estou cortando as fibras musculares no meio e o risco de uma ruptura do útero numa próxima gestação é muito alto. Então eu condeno esta mulher a ter cesarianas posteriores. Mas ela é necessária eventualmente. Quando ela vai ser necessária? Quando eu tenho bebês muito grandes, especialmente mal formados, por exemplo, gêmeos conjugados, aqueles gêmeos siameses que estão presos por alguma parte do corpo, eu preciso de um campo maior para poder retirar esses bebês. Então, a incisão longitudinal, como ela permite um corte maior, ela facilita essa saída. Outra situação em que ela se faz necessária é quando eu tenho na região do corte, que é a região segmentar entre o corpo e o colo do útero, eu tenho um mioma muito grande, uma estrutura que eu não consiga retirar. Eu até nem devo fazer isso durante a cesárea porque sangra demais. Então eu fujo do mioma, faço uma incisão longitudinal superior a ele e consigo então a retirada do feto. Uma terceira situação em que é necessária essa incisão longitudinal é quando eu tenho uma bexiga muito alta. A bexiga ela fica na frente do útero e ela pode estar recobrindo a região em que eu devo fazer o corte. Eu não consigo rebaixar ela de maneira adequada, então vou fazer uma incisão mais alta, longitudinal, para facilitar a retirada do feto. Uma quarta situação em que ela vai ser necessária, e essa é um pouco mais clássica, seria quando a mulher está em parada cardíaca, o que nós chamamos de cesárea pós-mortem. E aí, com isso, eu consigo uma retirada mais rápida do feto, porque eu tenho um campo mais amplo, eu consigo tirar mais rápido e ele tem mais chance de sobrevivência. E, finalmente, é preciso que se faça esse tipo de incisão quando a região segmentar, que é entre o corpo e o colo, como eu disse, ela está muito pouco trabalhada, ela está muito grossa, né? Porque com o avançar da gravidez ela vai se tornando mais fina. E ela estando muito grossa e o bebê muito pequeno, eu não consigo retirá-lo, tem mais chance de lesão. Então, bebês abaixo de 1 quilo aproximadamente, é interessante que eu faça uma incisão longitudinal para ter um campo mais amplo para poder retirar esse bebê com menos trauma para ele. Então, são essas as 4 situações principais em que eu faço esse tipo de incisão.